Fala pessoal, tudo bem? Estão gostando da sériezinha de Atos? No último vídeo, tá, eu fiz um reenvio de um vídeo que eu tinha feito anos atrás, mostrando aí os anacronismos, né, de Paulo ali no Areópago grego. Porque o Areópago já não era daquele jeito como Paulo é narrado ali na Bíblia em Atos. O autor de Atos, ele desconhece que o Areópago passou por uma mudança após uma guerra, que os romanos dominaram a região. Então ele coloca Paulo ali no Areópago que não existia mais. Então só aí você vê que o livro de Atos é completamente falso, é só uma construção, são narrativas, então não tem como ser verdade. E ainda tem gente aí que acredita que Lucas foi um grande historiador e que ele está narrando um fato histórico. Não tem como, pessoal, esses absurdos, que nem aquele lá de Teudas ou Judas o Galileu, sabe, que o cara não sabe nem a ordem que aconteceu os fatos, tudo isso aí são anacronismos que mostram que o livro de Atos é falso. Agora, para retomar aqui, eu vou pegar o capítulo 19, pessoal, porque eu fiz um vídeo aqui, também com captura de tela, onde eu mostrei para vocês que Paulo, a história dele é construída para fazer de Paulo um novo Jesus. Tanto que Paulo, por isso que eu falo que Paulo é o anticristo, né, segundo a Bíblia, né? Além das outras evidências, né, como lá em João, fala do anticristo, que saíram de nós, mas não eram de nós, etc e tal. Paulo, ele tenta usurpar o lugar que é de Cristo. Agora aqui nesse vídeo, no capítulo 19 de Atos, a gente vai ver outros pontinhos que mostram que Paulo, ou pelo menos o autor de Atos, a gente não sabe nem se Paulo existiu de verdade, mas o autor está tentando fazer de Paulo como se ele fosse o novo Cristo, em alguns detalhes aqui. Eu vou ler o capítulo 19, do primeiro versículo ao 7º, aí eu vou explicando aqui para vocês. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de ter atravessado o Planalto, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo? Deixa eu só colocar aqui para pontuar primeiro, que ele encontrou ali discípulos, tá? Que é a mesma coisa que apóstolos. Discípulos. Tá? Paulo encontrou ali em Éfeso. Aí ele pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando alcançaram a fé? Eles responderam: mas nem ouvimos dizer que havia um Espírito Santo. Quer dizer que eles nem sabiam que era isso. E ele: em que batismo foste batizado? Responderam: no batismo de João. Paulo então explicou: João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, a saber, em Jesus. Tendo ouvido isso, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs a mão, o Espírito Santo veio sobre eles. Puseram-se então a falar em línguas e a profetizar. Engraçado que hoje em dia você não vê nada disso, né? Eram ao todo cerca de 12 homens. Então aqui Paulo encontrou esses discípulos que eram de número 12. 12 discípulos. Aí quando você chega no versículo 30, olha que curioso aqui. Mesmo Atos 19. Eu vou explicar o contexto para vocês. Quando Paulo chega nessa cidade de Éfeso, tem alguns ourives que faziam adornos para a deusa Diana, que tinha um templo de Diana, ou Artemis, né? Ali em Éfeso, perdão. Aí eles começam a atacar Paulo, que ele está pregando que os deuses não existem, né? Que são falsos. Paulo e os seus discípulos. Aí Paulo quer tomar a palavra para falar com o povo, mas os seus discípulos impedem ele. Então olha que curioso, Paulo, ele tinha 12 discípulos, ele está pregando um único Deus, ali no caso Jesus, e ao mesmo tempo fazendo curas, milagres, essas coisas, o povo ainda quer prender e maltratar Paulo. Isso não lembra um outro personagem para vocês? Um outro personagem da Bíblia que tinha 12 discípulos, toda vez que ia na sinagoga, as pessoas expulsavam ele, tentando matar ele ou algo do tipo? Não lembra algo? Aqui, ó. E isso mostra que esses discípulos aqui, que eram 12, continuaram com Paulo aqui durante Éfeso. Quem mais que fazia milagres e tinha 12 discípulos? Complicado, né, pessoal? Mas vamos lá. Aí aqui no versículo 13 e 14, ainda do capítulo 19, fala assim: então alguns dos exorcistas judeus ambulantes começaram a pronunciar, eles também, o nome do Senhor Jesus, sobre os que tinham espíritos maus. Eu acho que esse autor não sabe o que é judeu, pessoal. Judeu exorcista. E ainda expulsando o demônio em nome de Jesus. E diziam: eu vos conjuro por Jesus a quem Paulo proclama. Quem faziam isso eram os 7 filhos de certo Seva, sumo sacerdote judeu. Peraí, o sumo sacerdote aqui mudou? Não era Caifás? Não era Anás? Já mudou para um tal de Seva? Bom, mas o espírito mau replicou-lhes: olha o que o espírito diz para esses judeus exorcistas aqui, ó.
Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é. E vós, porém, quem sois? Bom, segundo os evangelhos, Jesus deu poder para os seus apóstolos e para os seus seguidores de expulsarem demônios em seu nome. Então, em nenhum momento Jesus falou, mas tem que ser alguém que o demônio conheça. Já que o livro de Atos diz que não. O livro de Atos fala que os demônios não saíam até atacar esses exorcistas, porque eles conheciam Jesus e Paulo. Então, olha que curioso, os demônios conheciam Jesus e Paulo. Já aqueles exorcistas não. Tanto que os demônios atacam os exorcistas, deixam eles pelados, nu, e gera uma vergonha ali em Éfeso. Peraí, por que o autor coloca Paulo em pé de igualdade com Jesus? E cadê os outros 12 apóstolos de Jesus? Quer dizer que os demônios falam assim, olha, eu conheço Jesus e Paulo. Por que ele não falou assim, eu conheço Jesus e os apóstolos de Jesus? Não, ele coloca só Jesus e Paulo, como se Paulo estivesse em pé de igualdade com Jesus. Paulo também era uma divindade, pessoal? Será que dá para colocar mais um aí na trindade cristã? Porque é isso que o autor está fazendo. Ele tem 12 discípulos, aqui nesse mesmo capítulo ele faz curas e milagres. As curas dele, até com as roupas dele, só de tocar nas vestes dele, ele cura, que nem Jesus lá, que aquela mulher só tocou nas vestes de Jesus e ficou curada. Ele é perseguido, expulso das sinagogas, que nem Jesus. E para variar, os demônios colocam os dois no mesmo patamar aqui, ó. Complicado, né? Ah, eu conheço Jesus e Paulo eu sei quem é. Agora vocês não, e da parte para cima dos exorcistas. Mas Jesus não falou que qualquer um podia expulsar demônios em nome dele? As igrejas evangélicas não fazem isso hoje em dia? Mas aqui não, ele faz questão de dizer que só respeita Jesus e Paulo. Como se os dois fossem divindades. Complicado, né, pessoal? E por fim, aqui no capítulo 19, vamos ler o versículo 21. Isso no mesmo capítulo, tá? Quem quiser ver na sua Bíblia. Pronto. Quando se completaram essas coisas, Paulo tomou a resolução de dirigir-se a Jerusalém, passando antes pela Macedônia e Acaia, e dizia, depois de lá chegar, é preciso igualmente que eu vá a Roma. Então, pessoal, quem que está falando aqui que Paulo devia ir para Roma? Ele mesmo. Aqui é o próprio Paulo que está dizendo, ó, devo ir para Roma. Por quê? Não sabemos, mas o objetivo dele era isso, talvez por Roma ser uma cidade grande. Só que quando chega aqui em Atos 23:11, agora eu vou sair do capítulo. Diz assim. Eu acho que é 25:11. Não, aqui é 23:11 mesmo. Eu estou no capítulo errado. Na noite seguinte, aproximou-se dele o Senhor e lhe disse, tem confiança, assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que testemunhes também em Roma. É Jesus falando para Paulo, não importa que você vá para Roma. Só que Paulo já tinha falado isso, no capítulo 19, que nós estamos lendo. Aí no capítulo 21, dá a entender que foi uma ordem de Jesus. Jesus falou, não importa que você vá para Roma, testificar de mim lá em Roma. Só que Paulo já tinha colocado isso aqui na sua mente. Então você vê como o autor ele tenta confundir os dois personagens. Primeiro era uma coisa da cabeça do próprio Paulo, uma vontade dele. Aí depois o autor fala que era uma vontade de Jesus. Para dizer o quê? Para dar a entender que os dois tinham uma vontade parecida. Tanto Jesus quanto Paulo. Porque para que Jesus ia dar ordem dele ir para Roma, se já era o objetivo de Paulo ir para Roma? Vocês estão entendendo? Então aqui Paulo é o novo Jesus. Como sempre. E por fim, pessoal, eu vou ler só um capítulo aqui de João para vocês verem a coincidência aqui. João 7:30. Em João 7:30 diz assim, procuravam então prendê-lo, Jesus, mas ninguém lhe pôs a mão, porque não chegara a sua hora. João 7:30. É o mesmo que você vê aqui em Paulo. Tentaram prender Paulo em Éfeso, mas eles não conseguiram, porque ainda não era a hora de Paulo ser preso, porque ele tinha que ir para Roma primeiro. Aí eu pergunto para vocês, é coincidência? Jesus e Paulo terem a história tão parecida assim? Eu já fiz aquele vídeo com a tabelinha, né, que eu mostrei um montão de coincidência. Aqui é mais uma. Aqui, ó, Paulo reuniu 12 discípulos em Éfeso, que ajudaram ele, inclusive. Paulo fazia curas e milagres, as mesmas coisas que Jesus. Entrava nas sinagogas e era expulso, que nem Jesus.
Os demônios reconhecem só Jesus e Paulo, colocando os dois em pé de igualdade, e os dois têm a mesma vontade, de ir para Roma. O que parece que é uma ordem de Jesus, no outro capítulo parece que é a vontade do próprio Paulo. Coincidência? E ainda dizem que esse livro é real, né? Mas na verdade, quando a gente analisa assim em detalhes, a gente vê que o autor de Atos, ele tenta fazer uma harmonia entre as epístolas de Paulo e os evangelhos. E para convencer os cristãos de que Paulo é realmente um fodão, uma pessoa importante que merece ser seguido, ele faz subliminarmente esses paralelos aqui entre Paulo e Jesus. Então o cristão lê a Bíblia e ele fica maravilhado. O Paulo é fodão, ele é que nem Jesus. Curava as pessoas, fazia milagre, ressuscitava mortos, não sei o que, etc, etc, etc. E cadê os outros 12 apóstolos? Cadê? Cadê Pedro, Matias, Felipe, João, Natanael, aqueles outros apóstolos de Jesus? Você vê que o autor esquece completamente os outros. É como se o foco fosse esse personagem aqui, ó. É esse que tem que ser seguido. Os outros, esquece. Ah, mas Tiago falou numa epístola tão bonita lá para seguir a lei, então não esquece, tem que seguir Paulo, porque Paulo era igual a Jesus. Nem Tiago fazia essas coisas. Nem Pedro, mas Paulo era o cara. Complicado, né, pessoal? Então tá aí, pessoal, vou encerrar o vídeo, tá? Quem gostou, por gentileza, dê um like no vídeo. Isso ajuda pelo menos a quebrar um pouco o bug do YouTube. Como é o último mês do ano, se alguém quiser colaborar alguma coisa com o canal, meu Pix está aí na descrição de qualquer vídeo, tá? Eu só peço assim uma colaboração no último mês do ano, porque eu sei que as pessoas têm 13º. Então não pesa tanto. Se alguém quiser colaborar com R$1, R$10, qualquer quantia, ajuda o canal, né? Afinal, a gente fica o ano inteiro aqui analisando a Bíblia, tá bom? Quem for se inscrever, ativa também o sininho, tá, pessoal? Porque o sininho, pelo menos algumas pessoas, ele notifica quando o canal faz um novo vídeo, tá bom? É aquele sininho daquela engrenagemzinha que tem aí no coisa. Ou considera entrar em listas de aviso, que eu tenho no Telegram e WhatsApp. Mas são listas de aviso, não são grupo, tá? O ano inteiro fica pessoas querendo entrar num grupo que não existe. Aí não dá, né, pessoal? São só listas de aviso. Comente aí também o que vocês acharam. Espero que estejam gostando dessa playlistzinha aqui sobre Atos dos Apóstolos, tá bom? Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Paz a todos.